Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Aqui é Maurício Cantão, Salvador, Bahia, novamente com vocês. Hoje eu quero falar de um tema mais ligado ao, à espiritualidade, à fé, que cada um tem, cada agrupamento tem, e cada um e cada agrupamento deve, eu acho, penso, acredito e faço, ter o respeito sobre a fé alheia, sobre o agrupamento alheio, a religião alheio, porque, só para fazer uma analogia, os seres humanos são muito diferentes entre si. Às vezes, dentro da família, nós encontramos entre irmãos, entre pai e mães, pessoas muito diferentes entre si e que são pessoas decentes, dignas, apesar da diferença, que têm as suas personalidades. Ou tem também, é comum nas famílias, dois irmãos, irmãs que receberam a mesma educação, os mesmos valores, os mesmos princípios, e um, por assim dizer, desanda, procura atalhos, caminhos tortuosos na vida que só vão conduzi-lo, vou usar uma linguagem alegórica, né? Conduzi-lo ao abismo, e o outro não, segue o caminho reto de estudo, de trabalho, de cuidar da sua espiritualidade, adotando uma religião e assim por diante. Então, se até dentro das famílias as pessoas são diferentes, imagine de uma cidade para outra, de um bairro, de um país para outro. Como é que um governante, por exemplo, pode governar igualmente uma cidade situada no Rio Grande do Sul, que é muito frio, tem abundância de água, e outra cidade situada no sertão nordestino, onde a necessidade básica é água, e aí vem as outras decorrentes disso. Ou seja, são duas cidades no Brasil que têm necessidades diferentes, que são completamente diferentes, os costumes, as tradições, inclusive o modo de crer. Geralmente o nordestino, o povo sofrido, quanto mais sofrido, mais se apega a Deus, porque é a única força que lhe resta e é a verdadeira força. Mas eu fiz essa introdução, veja bem, só para comentar um vídeo que eu estava assistindo no YouTube agora, e eu vi umas críticas muito sérias em relação à Igreja Adventista do sétimo dia, aos adventistas. Só que quem estava fazendo essas críticas não era um adventista, não era uma pessoa que estudou ou que pertence àquele respeitável agrupamento religioso. Então, o que eu quis fazer? O que eu fiz? Eu fui procurar no seio adventista, entre uma de suas maiores lideranças, com certeza por seus méritos, procurar me informar
sobre essa corrente religiosa. E eu estava ouvindo a palestra justamente do pastor, do orador, não sei como eles dizem, Michelson Borges. Vocês podem clicar aí no YouTube que vocês vão encontrar. E estava ouvindo a palestra porque se eu quiser saber algo sobre o Adventismo, eu não vou perguntar para um católico, eu não vou perguntar para um muçulmano ou para um judeu. Eu tenho que ouvir, eu tenho que procurar me informar com os adventistas e com os melhores professores, aqueles que no meio daquele agrupamento são considerados versados na doutrina, na disciplina da referida religião. Só que, para minha surpresa, o respeitável pastor começa a falar sobre o espiritismo e colocam trechos do Livro dos Espíritos, fala sobre mediunidade, sobre reencarnação, de uma forma, me permite usar a palavra, de uma forma totalmente estranha, de uma forma totalmente teratológica, de uma forma bizarra, que eu, nos meus 30 anos, mais de 30 anos de espírita, nunca ouvi falar, nunca tivemos aquela interpretação ou aquele comportamento ou aquela fé. Então, o grande erro que nós cristãos fazemos e não perdemos o costume é o de ficar apontando um para o outro e dizendo: só a minha religião é certa, só a minha igreja é a do Deus vivo, só Jesus da minha igreja salva. O fulano e tal religião praticam heresias. E há, sim, os praticantes de heresias, mas eu acho que cada um tem que descobrir o caminho para Jesus, para Deus, que é o único para a nossa evolução, salvação. Temos que cuidar do nosso rebanho, da nossa doutrina, e não procurar falar daquilo que não conhece, daquilo que não sabe. Eu pergunto ao irmão Michelson Borges, estaria correto eu perguntar sobre a doutrina, a religião adventista para um padre ou para um católico? Eu acho que a resposta é não. Estaria correto eu perguntar para um membro, um palestrante, um membro da Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, para ele me explicar algo sobre os adventistas? É claro que não. Eu tenho que ir, se eu quero conhecer aquela religião, a doutrina daquela religião, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ouvir e aprender com os melhores, com os professores pregadores adventistas.
Então eu vou finalizar o vídeo só dizendo que, se você quiser saber sobre a doutrina espírita, pergunte a um conhecedor da doutrina. Pergunte para o espírita. Se bem que tem muita gente aí dentro da doutrina falando muita bobagem, mas no meio católico, no meio evangélico, tem muita gente falando muita besteira, fazendo muita besteira. É da humanidade. Então, os conceitos que o senhor Michelson Borges falou, o exemplo, por exemplo, que no livro de Gênesis, quando a serpente oferece o fruto do pecado, do conhecimento, e Eva, depois Adão, sucumbem, ele diz que ali foi a primeira manifestação mediúnica, que a serpente estaria servindo de médio para o demônio, Satanás, o diabo. E nós não aceitamos que os animais tenham esta faculdade. Nunca pregamos isso. Em outra sorte, cita, eu não vou dizer aqui versículo, nem capítulo, e eu não gosto, tem muita gente que acha que ser cristão é decorar um monte de capítulos e versículos da Bíblia. Quanto mais você decorar e dizer, mais salvo ou superior você é. Mas tem uma passagem que diz que só se morre uma vez. Mas nós acreditamos nisso também. Só se morre uma vez. Eu nunca vi um espírita que morreu aqui renascer novamente. Cremos na reencarnação, sim, mas ele só morre uma vez em cada reencarnação. É apenas uma forma distinta de interpretar. Da mesma forma que Nicodemos, à noite, se esquivando para não ser visto, foi ter com Jesus. E, resumindo a história, ele perguntou para o Cristo como é que seria nascer novamente, se você teria, ele já velho, que entrar no útero da sua mãe novamente. E o Cristo não, disse que quem não nascesse da água e do Espírito, e assim por diante. Nesse ponto aí, nós espíritas entendemos que o Cristo está falando da reencarnação. Mas não adiantava falar de forma aberta que o povo de mais de 2000 anos atrás não iria entender sobre muitas coisas. Mas, para fechar, eu digo, nós cristãos temos que nos unir, pois o cristianismo está sofrendo um grande ataque. E não importa se você é adventista, se você é testemunha de Jeová, se você é da CCB, se você é católico, espírita, todos esses grupos cristãos estão sob forte ataque da ideologia comunista, que em sua essência ensina o ateísmo, e nas suas diversas ramificações, inclusive políticas, eles tomam conta, eles subvertem os movimentos feministas, os movimentos dos trabalhadores, e colocam tudo isso para trabalhar com viés ideológico comunista. E todos esses, por exemplo, o feminismo,
bate frontalmente as feministas de hoje contra as doutrinas cristãs. Quantos cultos já foram violados? Uma vez eu vi um vídeo até do pastor Marco Feliciano fazendo um culto e duas moças homossexuais ou lésbicas começaram a se agarrar, mas se agarrar mesmo, a se beijar no meio do culto para afrontar. Então, isso foi certo? Não. Mas porque esse movimento acusa os cristãos de serem intolerantes, de serem preconceituosos. E exatamente protestam fazendo um ato de extrema incompreensão, de extrema intolerância, de extrema discriminação contra aquelas pessoas que estavam dentro do templo de sua religião, tentando, através da prece, através do louvor, ter o seu contato com Deus. Então eu vou encerrar por aí. Essa é a mensagem de hoje que eu queria passar. E se você não crê dessa forma, ou não crê em nada, eu sempre digo, não me odeie por isso, não se desinscreva do canal, e porque nós somos irmãos de qualquer jeito, e eu não abro mão. E se você não quer, não assista os vídeos, assista outros vídeos. Eu tenho certeza que você que é conservador, que você que é conservadora, cristã, vão gostar, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus, com Jesus bem fundo no coração, para você ter paz na sua vida e na sua família. Até a próxima.